Fala pessoal, tudo bem? João aqui, trazendo mais um vídeo para vocês. E hoje eu vim trazer um tema muito bacana e muito importante. É quase que um puxão de orelha. Então quero que você me acompanhe nesse vídeo até o final, que ele tá bem bacana. Pessoal, estou trazendo esse vídeo para vocês porque um caso me marcou muito semana passada. Uma paciente me procurou aqui no consultório para a gente fazer uma avaliação sobre prótese e protocolo. Só que essa paciente já tinha uma prótese e protocolo. E era a segunda vez que ela me procurava para a gente começar a mexer nesse tratamento. E o que incomodava muito ela é que ela não conseguia higienizar. Essa paciente tinha bastante dor, como se fosse uma pressão, e sofria muito de mau hálito. Tá? Então, isso foi um tratamento realizado há pouquíssimo tempo atrás e de uma pessoa que se planejou uma vida inteira para sair das dentaduras para partir para prótese fixa sobre implante. Então, se você está no processo de decisão, se você está olhando os vídeos no YouTube aqui e decidindo se é para você o tratamento, me acompanhe até o final do vídeo que eu tenho bastante informação importante para você. Entrando então diretamente no tema. João, por que isso acontece? Porque essa paciente te procurou com todas essas queixas. Gente, isso acontece por um fator muito importante, é o formato da prótese. Uma dentadura, quando ela é feita, se você usa dentadura você sabe, ela ocupa muito mais espaço. Ela inclusive, ela veste sua gengiva, ela cobre a gengiva como um todo. Isso só pode ser realizado porque você remove ela para higienizar. Passa sua escova, limpa bonitinho, isso não tem problema nenhum. E a dentadura só funciona porque ela tem esse formato. A dentadura ela é presa pelo vácuo, diferente da prótese sobre implante. A prótese sobre implante fixa ou dentadura fixa, ela não pode cobrir sua gengiva. Se ela cobre sua gengiva, se ela te impede de higienizar, ela vai acumular alimento. Tem muito paciente que me procura, inclusive é um tema que eu já gravei. Dentadura fixa existe? Não pode, gente. A dentadura ela tem que ser removível. Ela tem aquele formato porque ela é removível. Agora os implantes dentários, a prótese protocolo, seja all-on-4, seja sobre 6 implantes, ela tem que ser totalmente lisa, ela tem que ser totalmente convexa e te permitir a higienização perfeita. Caso você não consiga fazer isso, sua prótese vai ser um pesadelo para você. E para ilustrar tudo isso, eu vou falar um pouco desse caso que me marcou muito semana passada. A paciente me procurou com as queixas que eu já falei, mau hálito, irritação, uma sensação de pressão que não passava. E o que ela falava para mim, João, eu quero tirar essa prótese, eu quero voltar a usar dentadura. A gente fez raio-x, a gente conversou bastante e claro, na minha posição, foi um tratamento que não foi realizado pela gente. Então a gente tem que instruir muito bem o paciente. É um paciente que está muito angustiado, com bastante medo, com bastante receio de fazer o tratamento novamente. E a gente se propôs a fazer uma manutenção nessa prótese dela. E ela topou e foi assim que foi feito. Quando a gente removeu essa prótese, a gente encontrou uma prótese no formato completamente oposto ao que a gente ensina, que a gente mostra que é o ideal. Então a gente encontrou como se fosse uma dentadura parafusada. Então a gente encontrou muito alimento, muita placa bacteriana e tudo que vocês possam imaginar presa nessa prótese. Meio que o alimento vai se decompondo lá dentro. E o pior, o paciente com o passar do tempo vai engolindo aquilo. Então é um problema de saúde bucal, é claro, mas é um problema de saúde geral também. Porque essas bactérias, fungos, placa bacteriana serão deglutidos. E o seu estômago, o seu intestino vai ter que lidar com esse problema também. Então o que era para ser um sonho, no caso dela, começa a passar por problemas que a gente não gostaria de passar. Então se você sonha em sair da dentadura para colocar uma prótese fixa sobre implante, gente, uma dica que eu tenho para vocês, procurem muito aqui no YouTube, porque o conhecimento vale muito, tá? Você tem que saber o que vai ser feito em você. Se você simplesmente coloca implantes, não questiona nada, simplesmente vai na onda, você pode ter uma experiência muito ruim. Isso pode custar muito caro. Então escolha um profissional não pelo preço que ele cobra, isso serve para qualquer serviço, mas sim pelo valor que ele te dá, pela empatia, pelo conhecimento, pelos casos, pelos pacientes, pelo que eles falam dele, né? Então eu convido inclusive para que vocês
entrem aqui no nosso canal, assistam alguns depoimentos de pacientes nossos, que são pessoas muito queridas. A gente lembra de um por um com muito carinho e tenho certeza que eles lembram da gente também. Vou deixar aqui na tela para vocês verem, e que não precisa ser especialista nenhum, a diferença de uma gengiva saudável e de uma gengiva inflamada. Essa gengiva inflamada que você está vendo é uma gengiva que o paciente não conseguia higienizar, que acumulava alimento, acumulava sujeira. Já essa gengiva saudável, do outro lado, completamente o oposto. O paciente higieniza isso muito bem. Olha o tom rosa, o tom de saúde, não sangra, isso não tem mau cheiro, isso não dói, isso não tem problema nenhum, né? É totalmente compatível com o dia a dia do paciente. Isso não incomoda, o paciente nem lembra que está com prótese. E, gente, uma reflexão. Se você perdeu seus dentes no passado porque eles amoleceram ou porque você tinha uma doença periodontal ou alguma coisa do tipo, existe uma doença na implantodontia que chama doença periimplantar, são nomes estranhos, mas são as mesmas coisas que acontecem do paciente que perdeu os dentes dele porque amoleceu. Então, assim, se a gente realiza uma prótese que não deixa você higienizar da forma correta, qual o resultado disso? Provavelmente você vai perder os implantes também, da mesma forma que você perdeu os seus dentes. E qual que é o problema disso? Meu público médio, da galera que faz aí implante dentário, tem em média 50, 60 anos. A expectativa do brasileiro e da população mundial, 80, 85. Vamos supor que esse implante que você fez só dure 5 anos. Você vai ter que lidar com esse problema. Eu falo isso porque meus pacientes às vezes brincam. Não, João, eu não vou durar muito tempo. Mas, gente, pelo amor de Deus, isso tem que ser um tratamento para a sua vida. Então tem que ser feito com muito carinho. Gente, então chega de história triste, né? Como que deve ser feita uma prótese, então? Qual o formato dela perfeito? Eu já falei isso algumas vezes. Vou deixar aqui um vídeo também para vocês verem novamente. Gente, uma prótese parafusada, seja ela com o nome de prótese protocolo, dentadura fixa, ela tem que ter um formato muito específico. Ela não pode ocupar o espaço da sua gengiva natural, ou seja, ela não pode cobrir. Ela tem que possibilitar que você consiga higienizar. Se você não consegue passar o passa-fio, escova interdental, tem alguma coisa errada. Então essa superfície que fica em contato da sua prótese com a gengiva natural que é sua, ela deve ser muito lisa, muito bem polida e muito bem acabada. Mas esse planejamento, gente, começa muito antes da confecção da prótese. Muita gente fala, nossa, já tenho meus implantes, essa prótese aqui deu errada, vou fazer outra prótese em outro lugar. Só que aí que está o grande problema, inclusive que foi o caso que eu atendi na semana passada que eu falei para vocês. Se essa cirurgia não foi planejada corretamente, se não foi feito uma regularização óssea, a gente nunca vai conseguir realizar uma prótese totalmente convexa. Então esse planejamento, gente, começa antes da colocação do implante, que a gente faz a regularização óssea e a gente coloca os parafusos na posição correta. Agora, se o cirurgião dentista simplesmente coloca os parafusos sem essa regularização, sem esse planejamento reverso e faz uma prótese no formato de uma dentadura, e aí é onde começa o pesadelo. Então, resumindo, para resolver esse caso que veio com os implantes instalados e com a prótese no formato côncavo, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que remover esses implantes dela, a gente vai ter que esperar esse osso cicatrizar, depois agendar uma nova cirurgia para fazer o procedimento novamente. Só que nesse procedimento é feita a regularização óssea, a colocação dos implantes e aí feita a prótese no formato correto. Então o problema disso não é só simplesmente trocar a prótese, é dar 2 passos para trás, né? Já remover tudo que foi feito, passar por uma cirurgia nova, esperar o tempo de provisório, às vezes o provisório tem que ser uma dentadura numa situação dessa, para depois de 3, 4 meses fazer o procedimento novamente. E no caso dela, ela não quer passar por isso, né? Então é um pouco triste, ela prefere hoje voltar para a situação anterior, que era uma dentadura que ela consegue remover, que ela consegue higienizar, que ela tem mais segurança. Ela falou para mim com essas palavras: eu prefiro pelo menos saber que eu estou bem de saúde do que ter uma prótese fixa. Ela consegue falar, ela consegue mastigar com muito mais firmeza que a dentadura, mas ela está totalmente insegura, porque ela sabe que isso está fazendo muito mal para a saúde dela. E é um trabalho muito recente. Então, gente, o problema não é a prótese on-for, a prótese protocolo, é sim o formato que ela foi feita, é sim a técnica
que foi utilizada nessa paciente. Então você não precisa ter medo de fazer implante, que as experiências ruins que você escuta, o que eu estou te falando agora, não é o que vai acontecer com você se você escolher um profissional que faça isso com muita excelência, tá bom? Gente, esse vídeo não é tão longo, mas é um vídeo que eu achei muito importante trazer para vocês, que é um vídeo que realmente me tocou bastante. Convido você a se inscrever no nosso canal, que a gente faz com tanto carinho, com tanto amor. Deixe seu comentário, a gente responde tudo aqui pessoalmente. Eu agradeço por ter acompanhado esse vídeo até o final.